Bom com vocês? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, para a gente poder compartilhar um pouco a respeito da palavra. Deus tem feito algo extraordinário em nosso meio. Deus tem feito algo extraordinário. Ele tem aberto o nosso entendimento para verdades espirituais e que estão à nossa disposição. E como igreja, eu vejo que coisas novas acontecerão na vida de vocês, extraordinárias. Pela medida com que vocês receberem a palavra, pela medida que vocês crerem na palavra, os seus olhos verão coisas inimagináveis. Eu tenho certeza disso. Bota a mão na sua cabeça, feche seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te engrandecemos, Pai. Te engrandecemos, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra que nos torna um contigo. Obrigado porque a tua palavra nos faz justos. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos possibilita viver o extraordinário, viver em regiões celestiais. Obrigado, Pai, porque o Senhor deposita em nós, Pai, todo o conhecimento, todo o entendimento a respeito de quem nós somos, de quem Tu és, Pai, de aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Pai, destrava em nós nesse momento, Pai. Deus, a nossa fé, destrava em nós, Pai, o nosso entendimento a respeito, Pai, do quão importante é estarmos ligados à Sua palavra, de conhecermos a Sua palavra, de crermos na Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos foi entregue. Obrigado porque a Sua missão foi cumprida, nos entregar ela, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque mediante a ela nós temos vida. Obrigado, Pai, porque mediante a ela nós temos prosperidade. Obrigado, porque mediante a ela nós temos abundância. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu via o momento que a gente estava adorando aqui. Você tem noção das coisas que você estava declarando nessa manhã? Momento de louvor não é simplesmente um momento onde nós estamos cantando, ou nós estamos nos preparando, mas é um momento onde nós estamos fazendo declarações a respeito da nossa vida, a respeito do que nós cremos. Nós estamos declarando as regiões celestiais, a palavra, a verdade. Uma das coisas que nós declaramos hoje é que nós não somos mais escravos do medo. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Se ela lança fora todo medo, quer dizer que nós não precisamos mais nos subjugar a esse espírito chamado medo. O medo não assolará mais a sua casa. A incerteza não assolará mais a sua casa. As circunstâncias e as notícias não mais perturbarão o seu coração. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Onde nós nos apegamos, onde nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Por quê? Porque Cristo te levou e te assentou nas regiões celestiais com Cristo. Jesus fez isso. Nós não vivemos mais segundo o padrão desse mundo. E viver segundo o padrão desse mundo, meu amigo, não se engane, não quer dizer que você não segue mais, ou seja, fazendo as coisas desse mundo, trabalhando ou pecando ou qualquer coisa. Mas quer dizer que você não tem mais a mentalidade desse mundo. Você não vive, é um padrão que não encaixa mais em quem você é. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da fé na palavra. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 9, e para aqueles que tem um ministério do ensino, hoje vão vibrar. Bastante texto. Mas Marcos capítulo 9, a partir do versículo 1 diz assim: Então Jesus lhes falou: Com toda certeza vos asseguro que alguns do que aqui estão de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passando 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João,
E os conduziam a um lugar retirado no alto de um monte, onde puderam ficar sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, suas vestes tornaram-se alvas, e um branco reluzente como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Aqui está a meta de toda a lavanderia, né? Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois ele havia ficado aterrorizado. Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. De repente, quando olharam ao redor, ninguém mais viram, a não ser Jesus. Esse texto aqui ele é fenomenal. No final do capítulo anterior, Jesus estava reunindo os seus discípulos, ele estava falando assim, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Eu não quero me atentar a isso, haverão outros pastores que irão se atentar a isso. Mas agora Jesus ele faz uma declaração seríssima, neste momento, nessa passagem. Um pouco antes dele ascender ao monte da transfiguração, como é chamado, ele faz uma declaração seríssima. Ele fala que muitos, olha só o que ele fala lá no versículo 1, de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino. Jesus estava colocando uma condição, que para muitas pessoas é necessário que o sentido, a alma, toque em algo, para que ele possa então se identificar com a morte de Cristo na cruz. A alma, a necessidade de você ver para crer, a necessidade de você enxergar algo, para então você falar: eu estou crucificado com Cristo. Jesus fala que a alma, ou seja, a alma ela necessita de prova. A nossa alma é um instrumento, é uma substância que nós possuímos, que ela necessita de algo para se apegar. E aí depois o texto continua falando que passando-se 6 dias, eles subiram um monte. Na palavra de Deus, o número 6, ele é uma figura da humanidade. E em Gênesis vai falar que quando Deus criou a humanidade, o homem foi feito alma vivente. Se passou 6 dias, quer dizer que Jesus subiu ao monte no 7º dia. Jesus subiu ao monte no 7º dia com 3 dos seus discípulos. O número 7, né, o número da perfeição. Quer dizer que o quê? Ou seja, passado este momento de alma vivente, Jesus sobe ao monte. Tudo isso é uma figura, gente. Tudo isso é um símbolo na Bíblia. Mas tudo na Bíblia foi escrito de maneira com que nós pudéssemos entender aquilo que Deus tinha para nós. São figuras, são símbolos, é tudo intencional. Jesus intencionalmente ficou 6 dias com eles para subir no 7º dia. Para quê? Para que demonstrar a nós como a alma precisa ser subjugada para aquilo que é perfeito. A Bíblia diz que quando o perfeito vier, aquilo que é imperfeito sucumbirá. Passados 6 dias, eles subiram ao monte. 1 Coríntios 13 diz, né? Quando no entanto chegar o que é perfeito imperfeito será extinto. Jesus então intencionalmente estava sinalizando algo. Ele estava falando da morte daquilo que é imperfeito, ou seja, a morte da nossa alma, da nossa própria vontade, daquilo que nós vemos, daquilo que nós tocamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós ouvimos. Jesus tomou 3 discípulos, ele tomou Pedro, Tiago e João. Beleza, então o que acontece? O que acontece então? O que Jesus está querendo falar? Qual é a intenção de Jesus? O que é esse imperfeito que Jesus está falando? Que Jesus está querendo excluir, ele está querendo trazer o perfeito. A palavra de Deus nos revela, quando nós vamos ler a respeito do significado de alguns nomes, por exemplo, como o nome de Pedro. O nome de Pedro, né, era Simão, Jesus trocou para Pedro, que significa pedra. João
O significado do nome dele é gracioso, graça. E o nome de Tiago é uma raiz do nome de Jacó. E Jacó significa suplantar, substituir. Jesus naquele momento ele estava falando: eu vou elevar vocês até um monte, eu vou levar vocês até a Cristo, porque aqui a pedra, a lei, será substituída pela graça, onde nós podemos enxergar que aquilo que a lei exigia, que era uma substância, algo que nós podemos fazer, obras, aquilo que nós podemos tocar, será substituído por aquilo que Ele fez, e nós iremos crer naquilo que Ele fez. É uma substituição daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos sentir, daquilo que nós podemos ver, por aquilo que nós cremos que Ele fez, que Ele sentiu, que Ele levou. Foi isso que Ele fez por nós. Jesus está falando então: estou substituindo a lei pela graça, o mérito pelo favor, a alma pelo Espírito, o visível pelo invisível, o compreensível pelo incompreensível. Ao chegar lá, Jesus é transfigurado, Moisés e Elias aparecem, os discípulos ainda, por ainda verem tudo com os olhos da alma, não estavam compreendendo o que estava acontecendo. E Pedro fala, vamos colocar 3 tabernáculos aqui. Como se ele pudesse igualar Jesus e a lei. Como se ele pudesse igualar Jesus e a graça. E é por isso que ele é repreendido. Eles são envoltos em uma nuvem. E Deus fala por mediante dessa nuvem, fala: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Guarda isso, a gente vai chegar nisso aqui. A ele dai ouvidos, a ele ouvi somente. Então Deus tem nos levado a experienciar, a experimentar a vida de maneira diferente, mas não com os nossos 5 sentidos, mas através do Espírito. Tudo que nossos olhos veem, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto, tudo que eu toco, tudo isso passará. Tudo é finito, tudo é finito. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você passa, tudo isso é finito. Elias, mas tu não sabe minha situação. Tu não sabe como eu fui abusado quando eu era criança. Elias, tu não sabe como é que está a situação da minha empresa. Meu irmão, tudo isso passa. Quando você se aproxima, vou dar um outro exemplo. Você já experimentou dar algo para ler para uma pessoa um pouco mais idosa? Quando ela vai ler com aquelas letras pequenas, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela afasta para poder dar uma enxergada, não é verdade? Eu me compadeço porque eu estou ficando idoso já. Meus cabelos brancos me denunciam. Mas por que essa pessoa faz isso? Quando nós temos uma visão mais afastada da situação, nós conseguimos enxergar melhor, a visão abre. O que dizer então, se estamos assentados nas regiões celestiais e conseguimos enxergar a nossa circunstância de uma perspectiva diferente? A perspectiva pela qual nós enxergamos cada circunstância que passamos é uma perspectiva daquilo que nós já temos e não daquilo que nós vivemos. Essa é a verdade sobre nós. Pare de equiparar a palavra, pare de colocar no mesmo nível a tua situação com a palavra de Deus. É impossível comparar uma coisa a outra. É a mesma coisa que você falar a Jesus, Moisés e eles vão fazer uma mesma tenda aqui. Tudo é a mesma coisa. Aquilo que eu sinto é a mesma coisa que a palavra de Deus fala. Você está confundindo aquilo que você sente com aquilo que a palavra é. Pare de tornar coisas tão importantes quanto a palavra de Deus. A palavra é incomparavelmente maior do que qualquer situação. É na palavra que encontramos a verdade de quem somos, de onde estamos, do que Jesus fez por nós e do que somos capazes nele. Mas então o que é necessário para que a gente possa viver nessa verdade? O texto um pouco mais para baixo, ele continua lá em Marcos 9, ele vai contar a história
de algo que estava acontecendo ali na região. A partir do versículo 14 diz assim: assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, e então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que ele expulsasse o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou o pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixe esse jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem que ele morreu. Entretanto Jesus, pegando na mão do menino, o levantou e ele ficou de pé. Logo após o monte da transfiguração, esse menino é levado até Jesus, está acontecendo ali um rebuliço, e esse menino é levado para Jesus, e vemos que o diálogo que Jesus teve com os seus discípulos e também com o pai da criança. O pai da criança havia solicitado aos discípulos que eles pudessem expulsar o demônio da criança, mas isso não obteve sucesso algum. A verdade é que Jesus já havia dado aos seus discípulos a autoridade para poder curar e também para poder expulsar demônios lá em Marcos 6, quando ele enviou os seus discípulos. Então ele declarou uma palavra sobre eles, imputou a eles a autoridade, e mesmo assim eles não puderam fazer. Quando Jesus percebe que eles não puderam fazer, o que Jesus fala? Jesus fala: vocês, geração sem fé. Fé no quê? Fé na palavra que Cristo já havia dado sobre eles. Fé na palavra que Jesus já havia dado sobre os próprios discípulos, de que eles tinham toda a autoridade para poder remover aquele demônio. Jesus estava dando um claro sinal de como ver o invisível, como o sobrenatural se torna real. Jesus havia dado a palavra aos seus discípulos, porém a falta de fé deles na palavra os impediu de expulsar o demônio. O demônio, ao ver ali Jesus, ele se manifesta, e quando o demônio ele se manifesta, Jesus vira para o pai e começa a conversar com o pai. A gente, com a nossa alma, a gente fica compadecido da criança. Meu Deus, o demônio está ali manifestando a criança, espumando, se debatendo, e Jesus vira e fala com o pai. Ele nem liga para aquilo que está acontecendo. Jesus não se move pela situação. Jesus não se move pela situação. Primeiro porque ele tem toda a autoridade sobre a morte. O demônio não ia matar aquela criança. Segundo, Jesus tinha que tratar um outro espírito que estava ali, que se chama espírito de incredulidade. E ele vira para o pai e ele fala: quanto tempo isso está acontecendo? E ele começa a investigar o pai. E o pai fala ali da situação que acontece com a criança, e Jesus fala, e o pai fala assim: se tu podes, olha a incredulidade, se tu podes, ajuda-nos. Jesus fala: se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. O que o pai fala? Creio. Num ímpeto da alma dele, ele fala: eu creio. Ele cai em si e fala: me ajuda com a minha falta de fé. Como é que ele crê e ele tem falta de fé?
Como é que alguém pode crer e ter falta de fé? Tu vê que uma coisa não combina com a outra? Porque uma fala foi feita pela alma e a outra foi um discernimento do espírito dele. Ele falou, eu creio. A alma dele falou, eu creio. Tu falou. Aí ele discerniu no espírito. Não, realmente, eu não tenho crido nisso. Me ajuda com a minha falta de fé. Então, hoje de manhã, eu quero falar com vocês a respeito de nós cremos com a nossa alma e nós cremos na revelação pelo Espírito da palavra em nós. Porque a crença pela alma, ela gera resultado nenhum. Nenhum. Mas a crença revelada pelo Espírito em nós, ela testifica ao nosso espírito da palavra, daquele que veio, daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu, daquele que nos justificou, daquele que nos abençoou. E isso faz com que nós possamos viver uma vida abundante. É para a liberdade que eu vos libertei. É dessa maneira como funcionam as coisas. Para viver no Espírito é necessário fé. Quantas pessoas aqui gostam de viajar? Amém, glória a Deus, aleluia. Se vocês quiserem me levar para algum lugar também, me chama, estamos juntos. Mas um dia, eu gosto muito antes de viajar, eu e minha esposa, a gente tem um costume geralmente de limpar a casa inteira, né amor? A gente faz a faxina na casa antes de qualquer viagem que a gente vai fazer. Nem que seja 2 dias, não importa o tempo da viagem, a gente normalmente limpa a casa inteira. Nós não gostamos de deixar nada para trás. A coisa que eu mais quero depois de uma viagem, normalmente sou eu que dirijo, né? É chegar em casa, chegar numa casa limpa, não precisar se preocupar com nada, abrir minha malinha, desfazer a mala no mesmo momento que eu cheguei, botar as roupas para lavar, eu vou deitar na minha cama e descansar. É só o que eu faço. Eu amo fazer isso, né? Por quê? Porque eu já estive estressado ali dirigindo, tal, você tem que ficar atento. Aí, cala a boca, criançada, né? Tem tudo isso aí que vai acontecendo no meio do caminho, né? É um aleluia. Mas, teve uma vez que a gente foi viajar, não muito tempo atrás, e nessas idas e vindas aí, de a gente limpar a casa, e criança chamando, e fez cocô na hora de sair, e essas coisas que acontecem, eu esqueci de tirar o lixo antes da gente sair. Você lembra disso, né? O Espírito está certificando ela aí, ó. Eu esqueci de tirar o lixo e a gente foi embora. E eu, como um bom marido, tinha acabado de fazer algumas panquecas antes de a gente sair, deixei as cascas de ovo lá no lixo. A pia estava limpa, mas as cascas de ovo, tudo que eu fiz ali para panqueca estava no lixo. E chegamos em casa, era aquele cheiro de ovo, assim, aquela delícia quando a gente voltou para casa, né? E o que eu quero falar com isso? É que muitas vezes existe algo que nós não percebemos, que está ali, ela está impedindo que a gente veja o reino de Deus se manifestar na nossa vida. A palavra de Deus se manifestar. Existem algumas coisas que nós precisamos retirar, né? Para que a gente possa enxergar o reino, para que nós possamos enxergar a palavra como viva e eficaz sobre nós, né? Então, olha só, um dos pontos que nós podemos identificar como algo que realmente bloqueia a palavra de Deus em nós é a falta de conhecimento. Oséias 4:6 é um texto muito famoso, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando desconhecemos aquilo que a palavra declara ao nosso respeito, somos impedidos de viver a plenitude. Um dos objetivos de Satanás, em 2 Coríntios 4:4, é o quê? Cegar o entendimento dos descrentes. E ele não está falando sobre uma cegueira natural, ele está falando sobre uma cegueira espiritual, não é só de mente. Porque até mesmo os ímpios creem que Jesus foi uma pessoa real. Existe arqueologia, existe história, existe diversas outras coisas que provam como Cristo foi uma pessoa real. Agora, o entendimento de que Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, vindo para restaurar todas as coisas, para poder nos fazer justos, para poder nos reconciliar com Deus, esse entendimento lhe causa cegueira por Satanás.
Então nós entendemos que sim, existe duas formas de nós compreendermos a palavra: a maneira da alma e a maneira do espírito. Então eu conheço muitos amigos meus, onde eu falo a respeito de Jesus para eles, e eles falam, amigos que não são crentes: eu já li a Bíblia inteira, é ou não é, amor? Já li a Bíblia inteira. Então perceba que o conhecimento por conhecimento não revela nada. Mas o conhecimento revelado em nós gera vida. E o único que pode fazer isso se chama Espírito Santo em nós. Esse conhecimento testificado em nós, ele gera vida. Efésios 1:18 diz assim: oro para que os olhos do vosso coração. Coração é um símbolo do quê? Do Espírito. Então os olhos do nosso Espírito sejam iluminados. Paulo está fazendo essa oração para a igreja de Éfeso. Quero que o Espírito de vocês, que os olhos de vocês sejam abertos para que vocês enxerguem o que eu enxergo. Enxerguem a quarta dimensão. Para que saibais, aí agora ele fala de algo que nós também somos testificados, sabemos com o nosso entendimento também. Então o Espírito primeiro é iluminado para que a gente possa saber, para que a gente possa entender. Qual é a esperança do chamado que ele vos fez? Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Olha só, as riquezas da glória na sua herança. Então aquilo que ele nos proporcionou, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o e entronizando à direita nas regiões celestiais, muito acima das potestades, autoridade e do poder e domínio de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas na forma como na era que há de vir, também sujeitou, este poder que estava em Cristo, também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés. Ele designou o cabeça absolutamente sobre tudo o que há e o concedeu à igreja. Então esse poder que estava sobre Jesus, que colocou ele sobre todas as coisas, que restaurou todas as coisas, o que Deus fez com esse poder? Ele deu à igreja. Ele deu a você. E ele fala assim, ele concedeu à igreja, que é o seu corpo. Ele concedeu o quê? A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, e em qualquer circunstância. Qual circunstância? Toda. Elias, mas tu não sabe quantas vezes eu já falei. Não é tu que está pagando meu aluguel, que eu estou tendo que fazer isso, aquilo para poder pagar o aluguel no final do mês. Não é tu que tem um filho que está drogado, que está assim, que está assado. Não é tu que está sentindo essa dor no joelho todo dia aqui, eu já orei e não sai. Não é tu que pegou a tua esposa te traindo. Você pode colocar qualquer circunstância aqui que a sua alma está querendo dar como desculpa. Mas uma vez que você é testificado pela palavra, você vai enxergar que ele satisfaz tudo o quanto existe, em toda e qualquer circunstância, independente da circunstância. A falta de conhecimento de quem somos nos impede de crermos naquilo que temos e podemos em Deus. Um resultado da falta de conhecimento é a dúvida, que é o nosso segundo ponto. A definição do dicionário para dúvida é um substantivo que indica incerteza, desconfiança, indecisão. É um sentimento comum que surge quando não se tem informações suficientes. A dúvida ela é proveniente da alma, não do espírito. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos que o Espírito testifica ao nosso espírito de que somos feitos filhos de Deus. Então a testificação do Espírito ela é perfeita. O entendimento a respeito, o conhecimento quando ele é revelado a nós, a palavra de Deus quando ela é revelada a nós, ela se torna uma certeza em nossas vidas. E nós andamos mediante essa certeza. Elias. Segunda-feira agora tem um acréscimo de 1 e pouco no ICMS, né? Da gasolina. Você não está vendo o preço do café no mercado? Eu estou vendo o preço do café no mercado. Claro que eu estou vendo.
Mas a minha alma não se baseia nisso. A minha alma não se baseia nisso. O meu espírito é testificado de que o meu Deus me abençoou com todas as coisas. E de que o justo não mendigará o pão. E de que eu sou mais que vencedor. E de que eu sou próspero pela palavra. E de que nada irá faltar. Porque Ele é o meu pastor. Vai faltar café na tua prateleira? Vai, café de R$30 vai ter na tua prateleira? Café de R$80 vai ter na tua prateleira? Vai ter. Vai ter, porque essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Romanos diz assim, né? Romanos 10:11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não haverá dúvida, não haverá confusão. Mateus 14 diz assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, né? O que está acontecendo ali? Jesus, depois a gente não vai ter tempo para poder ler tudo, mas Jesus, né, falou: vai com o barco até o outro lado. Jesus fica orando, aí ele anda sobre as águas. Quando Pedro olha, fala assim: manda que eu vá para contigo. Jesus fala: vem. Pedro anda sobre as águas, e a palavra de Deus diz que ele olhou as ondas, ele teve medo. Começou a afundar. Jesus, me salva. Jesus pega ele pela mão, e olha o que Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidasse? Mateus relatou que Pedro teve medo, mas Jesus discerniu. Jesus falou que não teve medo, ele duvidou. Ele duvidou da palavra. Porque as ondas podiam parecer grandes, mas quando Pedro duvidou da palavra, ele podia até sentir medo. Mas quando ele, a partir do momento que ele duvidou da palavra que Cristo falou: venha até mim, ele afunda. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a tua alma pode até olhar circunstâncias e falar: será? Mas o teu espírito vai virar para ela e falar: já é, já aconteceu, já está consumado. Então Pedro podia até olhar as ondas, mas no momento que ele duvidou da palavra, não tinha outro destino a não ser sucumbir. Tiago 1:5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberadamente com grande alegria. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante com todos os seus caminhos. O que a palavra de Deus está falando? Não creia com a alma, porque a alma é assim. A alma é uma montanha russa. Você sai daqui e fala: glória a Deus, minha segunda-feira vai ser maravilhosa. Chega terça-feira, tu fala: meu Deus, eu tenho que pagar o 13º, eu tenho que pagar férias e não vai sobrar para esse final de ano. Começou o ano, glória a Deus, aleluia, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de maravilhas, vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano maravilhoso. Chegou em fevereiro, tu falou: meu Deus, janeiro demorou 31 dias, parecia 792, o dinheiro quase não deu. Estou mentindo ou acho que é só comigo que acontece, né? Talvez seja só comigo. A alma é assim, ela é inconstante, ela é levada pelas ondas, pelos ventos, mas o Espírito não. O Espírito que habita em nós, ele testifica a respeito da veracidade da palavra. Outro ponto, nós temos a incredulidade. Além disso, esforcemos-nos, né, em Hebreus 4, diz assim: diante disso, esforcemos-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A palavra desobediência aqui, você pode traduzi-la como incredulidade, para que ninguém siga o mesmo exemplo de incredulidade. Está falando a respeito do povo de Israel que não entrou lá em Canaã, mas não por causa da desobediência, mas por causa da incredulidade daquilo que Deus falou que iria fazer através da vida deles. O que é a incredulidade? É a incapacidade de ficar persuadido. Incapacidade de ficar persuadido. O homem não quer que a palavra o governe. Isso é incredulidade. Incredulidade é negar o governo da palavra sobre a tua vida. Ele sabe o que a palavra ensina, mas se recusa a viver debaixo dela. Crer é um ato de vontade, é um ato
de querer. Mateus 13 diz, né, Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Jesus estava na cidade dele para poder realizar e operar maravilhas e não pôde, por causa da incredulidade deles. Eles não permitiram com que Jesus operasse. Eles igualaram Jesus a um ser humano qualquer. E por último, e aqui eu quero parar um pouquinho. O último ponto que pode impedir que nós possamos viver de maneira plena a fé pela palavra é a esperança. Não me entenda mal, nós já pregamos aqui a respeito de fé e esperança. Existe uma esperança boa, mas a esperança que nós temos pela alma, ela é completamente oposta à fé. A esperança, ela é um inimigo da fé. Eu espero ter dinheiro, eu espero ser curado, eu espero ter saúde para trabalhar. E você fala como se você já não tivesse essas coisas, como se Cristo já não tivesse te concedido essas coisas. Posso orar por você, por esse joelho aí que está doendo? Eu espero ser curado. Não vai ser curado. Não vai ser. É simples assim. Não vai ser. A esperança está sempre ligada a algo futuro. A fé está sempre ligada a algo presente, a algo que já está sobre nós, a algo que Jesus já nos deu. 2 Pedro 1 diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha o tempo verbal dessa frase. Seu divino poder nos concedeu tudo. Não nos concederá, nos concedeu. Ele fala que nos concede? Não. Nos deu tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que vos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. É um fato sobre nós. 1 Coríntios 1:20 diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo nós temos o sim. Nós temos o sim, não tem um não. Não tem um espere. Deus, é o processo de Deus na nossa vida, né? Deus tem um processo, né? Mentira isso. Deus tem um tempo para todas as coisas. O tempo de Deus foi na cruz. A palavra de Deus diz em Gálatas 4 que na plenitude dos tempos Cristo veio. Então o tempo certo de Deus aconteceu, e aconteceu em Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos dando a redenção, nos dando a justificação, nos tornando santos como Ele é, nos tornando justos como Ele é, nos assentando nas regiões celestiais, para podermos desfrutar de Cristo. E nele nós temos as promessas e as bênçãos que Cristo tem, já estão sobre nós. Essa é a verdade. Mas não é a sua verdade para segunda-feira. Para terça-feira já se perder. É a verdade para a sua vida, e o Espírito testifica isso sobre você. Larga essa religiosidade, irmão. Larga isso. Larga isso. Cristo já te deu. Cristo já fez a obra. Efésios 1:3, né, todo mundo conhece, né, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Ou seja, está no passado, já fez. Gálatas 3, também já conhecemos, né? Sois descendências de Abraão e plenos herdeiros. Romanos 4 diz que Abraão era herdeiro do mundo, ou seja, já que somos da descendência de Abraão, recebemos também como herança o mundo, ou seja, todas as coisas que Deus tem no mundo, Ele também nos deu por mediante aquilo que Cristo fez. É assim. É assim. Não há sombra de dúvida. Não seremos confundidos. Nossa alma não nos engordará. Temos esperança quanto ao céu. Glória a Deus.
temos esperança quanto ao céu. Mas quando chegarmos no céu, nós não teremos mais esperança. Tu tem esperança por uma bênção ainda? Ele já te abençoou, você não espera mais por ela. A fé é presente. A fé é presente. É agora. A fé é agora. Entenda que você já tem todas as coisas em Cristo. Deus tem nos chamado para termos uma fé não baseada nos sentidos, mas baseada na testificação da palavra em nós, mediante o Espírito. A fé de Marta e que os judeus tinham, era em Jesus, a fé que eles tinham em Jesus, era a fé do conhecimento, por causa dos milagres que ele realizava. Eles falavam, né? Que sinais você poderá fazer para que nós possamos crer em você? Então eles queriam enxergar. Faça um sinal. Qual sinal você vai poder nos dar? O que Jesus fala? O único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Não é o que ele fala? Qual que é o sinal de Jonas? Jonas foi tomado pelo peixe e depois saiu em Nínive. Jesus foi tragado pela morte, ele se entregou à morte e depois ressuscitado. Então o sinal que Cristo nos deu é: eu vou consumar as coisas. Esse é o sinal. Se a tua alma precisa de alguma coisa, faz com que ela olhe para Cristo. Faça com que ela olhe para Cristo. 2 Coríntios 5,7 diz: pois vivemos por fé e não por aquilo que é possível ver. Meu filho, não é negar a circunstância, não é viver em negação. Ah não, isso aqui não está acontecendo. Ah não, a economia não está assim. Não é viver em negação. Viver em negação é o oposto daquilo que Cristo fez. É você reconhecer aquilo e pela palavra você declarar a vida e você falar que eu estou acima disso porque Cristo me colocou neste lugar. Não é viver em negação. Ah, estou com dor, estou com uma doença. Ah não estou. Não é assim. Você declara para ela que ela tem que se submeter à palavra. Ela tem que se submeter à palavra. João 20 diz assim: contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, né? Vocês conhecem essa palavra, não vou ter como ler tudo. Mas Tomé, Jesus aparece depois de ressuscitado, e ele aparece para os seus discípulos, e Tomé fala: eu não vou acreditar, a não ser que eu coloque a mão nos cravos, ali, né, do buraco dos cravos e na costela dele. Jesus aparece e fala: então toca. Quando ele toca, ele fala: meu Deus, meu Senhor. Aí Jesus fala: porque você viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Por quê? Porque eles verão. É isso. Porque creram, verão. Porque creram, verão. Nossa alma busca desesperadamente se apegar a algo, até mesmo aquilo que um dia nos serviu como bênção, se deixado no governo da alma, pode se tornar religiosidade. Você entendeu o que eu quis dizer? Vou dar um exemplo para vocês. Moisés, o povo estava num deserto, e de repente, lá em Êxodo 21, Números 21, o povo estava no deserto, de repente vem serpentes abrasadoras. Serpentes que começam a picar o pessoal e está todo mundo morrendo por causa dessas serpentes. Deus dá uma direção a Moisés e fala assim: Moisés, faça uma serpente de bronze, forje uma serpente de bronze, coloque ela numa estaca grande, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. E Moisés fez isso. Ele levantou a serpente, todo mundo começou a ser curado. Isso é uma bênção. Foi ótimo, foi uma direção do Senhor. É uma figura de Cristo Jesus. A serpente, ele é um símbolo do pecado, porque foi a serpente que enganou Eva.
Sendo de bronze, o bronze é um material na Bíblia que é o símbolo de maldição. Então Cristo se fez pecado, Cristo se fez a nossa maldição, foi elevado no madeiro, e todo aquele que enxergar Cristo, todo aquele que aceitar a Cristo, ele é curado daquela morte que estava no corpo dele. É uma figura de Cristo Jesus. Foi uma bênção, não foi? O que aconteceu? O povo começou, depois desses eventos, a endeusar aquela serpente. Colocaram o nome dela de Neustã. 2 Reis 18, eu não vou ler, mas diz que o rei Oséias, acho que era Oséias o nome dele, foi lá e quebrou aquele negócio. Destruiu aquela serpente, porque o povo estava acendendo incenso para ela. A nossa alma, ela precisa de algo para se apegar. E nós iremos quebrar isso hoje, em nome de Jesus. Romanos 10 diz, como consequência, a fé então, qual que é a verdadeira fé? A fé vem como então? A verdadeira fé é pelo Espírito, ela vem pelo ouvir. E ouvir do quê? A palavra. A palavra. Eu estava compartilhando com o Lucas, né, a gente teve esse tempo essa semana, e esse texto ele tem me parado na minha cabeça, na minha mente, no meu espírito, durante algum tempo, né, e ele que foi que motivou toda essa conversa aqui que a gente está tendo, né? Mas perceba que a fé, ela vem então pelo ouvir. Lembra lá no Monte da Transfiguração? A ele dai ouvidos. Ouvir o quê? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Quando ouvimos dele, quando ouvimos a palavra de Cristo, o Espírito testifica em nós. A chave da fé então está na palavra. A chave da fé então está na palavra. Assim como Jesus disse para Pedro, né? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Quer dizer que a nossa fé então, ela pode ser aumentada, desenvolvida. Romanos 1 fala que a justiça vem de fé em fé. De fé em fé. Romanos 1:17. Ou seja, a nossa fé, ela vai sendo revelada mediante nós vamos sendo expostos à palavra, e a palavra vai sendo testificada ao nosso coração, e nós vamos vivendo cada vez mais, um passo de cada vez, falando, é isso, então eu entendi, então é isso aqui. Então você vai cada vez mais progredindo nesse entendimento. Você só pode desfrutar daquilo que você crê que Jesus conquistou por você. Você só pode desfrutar daquilo que você crê que Jesus desfrutou para você. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. A sua mente fala, ok, legal. Aí você ora uma vez e você fala, não saiu. Não é bem assim, né? A gente vai no processo de Deus. Não é bem assim. Não é mesmo. Você precisa crer que isso é real. Se ele levou, ele levou. E ele está no passado, ele levou sobre si. Ele não levará. Acabou esse reinado da enfermidade. Acabou o reinado da morte. Acabou o reinado da escassez. Acabou o reinado da falta. Quando nós vivemos em Cristo, tudo já nos foi dado. A palavra de Deus diz lá em Mateus 17, se quiser subir, Lucão. Mateus 17, que se tiveres fé como um grão de mostarda, vocês já conhecem essa palavra, né? Se tiveres fé como um grão de... E é engraçado, algumas versões trazem do tamanho de um grão de mostarda, e essa palavra tamanho está errada. Na tradução correta é como um grão de mostarda. Porque se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é desse tamanico assim, a gente podia fazer qualquer coisa, né? Mas é como um grão. Por quê? Porque uma das menores sementes que nós temos no reino gera uma das maiores árvores que nós podemos conhecer. E ele fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, você dirá a este monte, vai, lança-te ao mar. Que monte é esse que ele está falando? Por que Jesus usou esse exemplo? A palavra de Deus diz lá se você for ler lá em Daniel tem uma visão a respeito do reino de Nabucodonosor, e ele fala que ele viu uma estátua, que ela tinha cabeça de ouro, peito de prata,
pernas, a cintura aqui, o tronco de bronze, as pernas de ferro, né? Era isso. E os pés de barro. E aí ele fala sobre reinos, o reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino da Grécia e o reino romano. Como diversos reinos na história, impérios, dominariam o mundo. E que o rei da Babilônia era a cabeça. Mas de repente ele via uma pedra não lavrada por mãos humanas, sendo lançada sobre os pés. Quebrava a estátua. E essa pedra não lavrada por mãos humanas crescia e se tornava um grande monte. E nós entendemos que Jesus, que é essa pedra não lavrada por mãos humanas, foi lançada no reino dos romanos, assim como ele profetizou, e quebrou todos os impérios, toda a linha imperial. Nunca mais houve um grande império depois do Império Romano. Nunca houve um outro grande reino depois do reino romano. Só houve um grande reino, porque essa pedra cresceu e se tornou um grande monte. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, dirás ao reino, tu declararás a palavra, vá e aconteça, e ela se concretizará. É isso que Jesus estava falando ali. A nossa fé declarada mediante a palavra, torna o reino real em nossas vidas. Torna o reino real na sua vida. Eu quero dar só um último exemplo para vocês, para a gente poder finalizar. Eu creio que hoje nossos olhos naturais, eles serão cegados, para que nossos olhos espirituais sejam abertos. Nossos ouvidos naturais vão ser submetidos aos nossos ouvidos espirituais, nossos ouvidos do Espírito. Em Êxodo 32, e é o último exemplo que eu vou dar para vocês. Tinha mais coisa aqui para falar, mas não vai dar tempo. Quando o povo de Israel, Moisés, ele subiu a um monte para poder tomar das tábuas com Deus, o povo ficou lá embaixo. E a palavra de Deus diz que porque Moisés tardou, o povo decidiu fazer um bezerro de ouro. Vocês lembram disso? E começaram a adorar. Só que o que é mais engraçado, que me chamou a atenção, é que o povo, eles retiraram brincos de ouro das suas orelhas, e foi o único material que eles utilizaram para poder fazer aquele bezerro. O único material. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e que o ouro é um símbolo da natureza divina. Eles tiraram a sua audição do Espírito, só porque Moisés tardou. Mas Elias, eu estou orando por tal coisa e não está acontecendo. Aí tu tira a tua audição divina e faz um bezerro de ouro para você, dando diversas outras estratégias, para o seu negócio, para a sua família, para a sua doença, para os seus filhos. Não, é estratégia de tal coisa. Não, agora é a estratégia do Pablo Marçal, sei lá. Desculpa, Pablo Marçal, pode cortar isso aí. Mas agora é a estratégia do fulaninho que fala como é que prospera. Agora é a igreja tal que está com um movimento tal. Você tira a sua audição da palavra e você monta um altar idólatra para você. Porque os seus olhos não estão vendo, porque sua alma está achando que tardou demais. A palavra de Deus diz em Romanos 4 que Abraão, esperando contra a esperança, creu. A fé e a esperança lutaram, e a fé venceu. E ele continua falando que sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus,
estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão fez o quê? Não levando, olha só, ele levou em conta o próprio corpo adormecido. Então ele enxergou a situação. A alma dele olhou e falou: nossa, eu estou velho. A alma dele olhou e falou: Sara, você tem um ventre estéril. Mas eu recebi uma palavra. Contra a esperança ele creu. O que isso quer dizer? Essa palavra não vai ser lá para frente. Essa palavra é agora. Eu já sou pai de multidões, e através de mim todas as nações serão abençoadas. Ele se apegou a isso. Como eu disse, não é negar a situação, é reconhecer a situação, mas se apegar à palavra. Ele se fortaleceu pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Sabe o que ele fez? Sabe o que é dar glória a Deus aqui? É falar: Deus, obrigado, Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua palavra, obrigado, Deus, obrigado porque eu já sou pai de nações, obrigado porque eu já sou bênção para todos. Meu corpo está cansado, Sara não é estéril, mas obrigado porque eu sei que isso aqui já mudou. Deus, obrigado, Pai, porque o meu filho não volta para casa há tanto tempo, mas eu sei que ele estará aqui logo, porque o Senhor falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, porque independente da economia e do presidente que esteja lá, a minha empresa prospera em meio à sequidão. Obrigado porque nada falta. Obrigado porque eu nunca tirarei da minha boca para dar para o meu filho, porque nada irá nos faltar. Nada, obrigado. Isso é dar glória a Deus. É você reconhecer aquilo que Ele fez. Ele já fez, e é nisso que nós nos apegamos. Fica de pé comigo, querido. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Com as suas próprias palavras agora, começa a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo seu Filho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo seu Filho Jesus, que morreu por nós, Pai. Estávamos no charco, no lamaçal, e fomos retirados, Pai, fomos colocados, Pai, nas regiões celestiais. Obrigado, Pai, porque em Ti nós já temos todas as coisas. Obrigado, Pai, pelas suas bênçãos. Obrigado, Pai, por nos ter feito co-herdeiros com Cristo, que nos tornou herdeiros de todas as bênçãos celestiais. Obrigado, Pai, por nos ter colocado junto à descendência de Abraão, que nos tornou herdeiros do mundo, e com isso herdeiro de todas as bênçãos materiais, Pai. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos viver com medo, Pai. Nós não somos mais escravos do medo, mas somos filhos de Deus, pois sabemos que o Senhor é o nosso Pai. Nosso Pai é Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por nos ter feito nascer em Ti, Pai. Obrigado, Pai, por ter depositado em nós a Sua natureza, Pai, por nos ter feito justos, nos ter feito santos, e por isso sobre nós não existe mais condenação. Nós não temos mais medo, Pai, de estarmos contigo, Pai, porque o Senhor nos purificou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, porque independente, Pai, da situação em que nós possamos nos encontrar, de onde estivermos, Senhor, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida e o Senhor nos prospera, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que onde quer que colocarmos as nossas mãos, ali prosperará, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Seu justo prospera em Ti, Pai. Não temos falta, Pai, não temos falta, Senhor, não temos falta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.
Em nome de Jesus.